Som, alô, agora sim, está chegando o som. Eu acho que sim. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Meus irmãos, povo de Deus, espalhado por esta Bom Despacho e por todas as localidades brasileiras, onde o povo se reúne em praça pública para celebrar este mistério de Jesus, que é o mistério do homem, celebrar o ter que morrer. Por dificuldade, nós até procuramos fazer um teatro com a morte. É um modo mais suave de lidar com a tragédia que é morrer. Pois morrer, meus irmãos, é obscuro. Não tem como enxergar do lado de lá. Sabemos, pela fé, o que nos espera, como sendo um superlativo de tudo aquilo que aqui para nós é tido como um bem. A vida depois desta é muito maior do que esta. Mas como enxergar? Não damos conta, mas vem em socorro nosso a iniciativa divina que tudo criou, e a nós, sua imagem e semelhança, nos criou para participar do poder criador dele. E portanto, meditando o mistério de Cristo, sabemos que é a morte que dá o acabamento a toda a nossa existência, e enquanto convocados pelo Pai do céu para sermos com Ele os que constroem a vida, que dá razão para o nosso viver. Vivamos o tempo que for, mas a vida tem razão, adquire razão, é na hora da morte, porque é a hora em que tudo é colocado diante de nós, diante da nossa alma espiritual, para que ela, nesse momento, sem mais nenhuma proteção, senão o estar na presença do Criador, na hora do desenlace, naquele momento, a pessoa enxergue, sem sombra mais, enxergue o que Deus Criador prepara para a sua criatura. E aí a liturgia e os místicos vão até cantar a morte, chamando-a até de irmã, porque a vida adquire o sentido quando morrem pessoas nossas. Nós percebemos um pouco o que significa a morte, ao mesmo tempo que nos sentimos impotentes de não ter podido atalhar aquela morte de uma pessoa que a gente tanto ama. Ao mesmo tempo nós nos sentimos forçados até a dizer o sim a esse mistério que é ter que morrer. Quando nós veneramos Cristo na cruz, morto, portanto, nós estamos enxergando a vida, mas uma vida que passa pela morte.
Não queremos nos iludir, como dizem alguns incréus ou implicantes com a doutrina católica, que o crucifixo não vale porque Jesus já ressuscitou. A cruz, até alguns não católicos estão admitindo, mas é uma bobagem muito grande. Não há esta distinção. O crucifixo com Cristo pregado fala da ressurreição. Sempre que vou ao velório, ou de vez em quando eu lembro, ao ver aquele crucifixo de metal que a funerária põe lá, compondo o velório, então coloca um crucifixo que alguns têm até uns raios de sol atrás daquela imagem de Cristo crucificado, e que bem representam, expressam a nossa fé na vida, no sol, naquele que expulsa qualquer treva, qualquer dúvida por parte do homem, pois a vida vence a morte. Meus irmãos, então, bem dizerem, começamos, mas não é isso, já começamos, e a praça vai só enchendo, como já está cheia, e mais gente chegando para participar desta tão bela cerimônia. Mas façamos uma pequena reflexão, invocando para isto o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. A vossa igreja vem iluminar, nossa paróquia vem iluminar, o nosso povo vem iluminar, a cada um vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Meus irmãos, a nossa fé não nos aliena. A nossa fé tem dois olhos. Um olhando o passado, fundamental, pois ali é que as raízes estão. Um olhando desde Abraão, quando Deus começa a constituir um povo mediador da salvação. Mistérios de Deus. Chama um homem lá do Iraque, o Abraão, morava lá no sul do Iraque, numa cidade chamada Ur. Ali é que Deus toma a iniciativa, como até hoje, de cutucar a alma humana, de se apresentar para a pessoa humana. Até hoje, a fé não é por propaganda. A fé, se tem alguma ajuda exterior, que possamos até chamar de motivação, de pedagogia e tudo mais, mas a fé é um dom inicial e gratuito de Deus para nós. Então a igreja, ou a nossa fé cristã, ela olha para o passado, e ao olhar para o passado, ela vai sentindo, vai vendo Deus que vai se revelando, não de uma vezada, mas formando um povo, e o procedimento que Deus quis para se revelar. E isto é revelação para nós hoje. Deus se revela na história concreta do homem. Deus se revela não é mandando construir uma igreja, não é através de fenômenos outros que vêm em amparo, mas não decidem a fé.
Deus se revela no interior do homem. E o homem se debate. Como? Como entender o que Deus, na sua infinitude, quer trazer para a criatura? E nós temos dificuldade, mas Deus se revela a nós no dia a dia. Foi a dificuldade que os contemporâneos de Jesus também sentiram. Ele era pessoa no meio das outras, mas uma pessoa portadora da lei de Deus, e veio, pois, para obedecer, mas sem deixar de ser humano, sem nunca ser um extraterrestre. Hoje em dia o homem busca, hoje em dia não sempre, o homem buscou soluções para os seus questionamentos e problemas, pensando que conseguiria algo que não seja humano. E nós, se queremos progredir, só vamos progredir estabelecendo a convivência entre nós humanos. Não esperemos mágica, não nos iludamos pensando que um dia tudo se organiza. Não se organiza. Sempre teremos os problemas para enfrentar, problemas individuais, pessoais, e os problemas comunitários e sociais, sempre. Mas é aí que a revelação de Deus se manifesta. Então, de Abraão, eu quero dar um pulo para Moisés, aí já no tempo da escravidão no Egito, e ali Deus vai se revelar. Quando Moisés, um dia no alto de uma montanha, já conduzindo o povo no deserto do sul de Israel, sem rumo, cheio de povos guerreiros no caminho, então Moisés é forçado pelo povo a resolver as várias situações, como a falta de água, de comida, a falta de carne. Estavam fracos, não tinham carne para comer. Então Moisés, naquele aperto, ele ora a Deus sempre. E Deus então vai estabelecer as leis, as normas básicas para formar um povo na história humana. Esta dificuldade é grande. Gostaríamos que Deus mandasse os anjos a nos governar, talvez, mas seria um desastre, pois seríamos alienados. E Deus nos quer conscientes, livres e parceiros dele. Aí a vida tem sentido, à medida que nós a doamos para que o outro também possa caminhar. Portanto, a revelação cristã e a vivência cristã, ou a teologia, ela tem dois olhos. Olha para o passado, a história do povo de Deus, escravo no Egito, libertado por Moisés, conduzido numa jornada de 40 anos. Que peleja! Dos que saíram do Egito, certamente poucos chegaram a entrar na terra prometida. Mas a fidelidade ali, os guias do povo, os anciãos, para poder organizar socialmente o povo. Brigas, mortes, desavenças, mas Deus presente, orientando. Esta característica da fé cristã nunca fugiu da igreja, embora alguns se espantem quando pessoas se engajam na vida toda. Hoje mesmo eu vi, na parte da manhã, no programa daquela menina Fátima Bernardes,
Lá estava uma bancada de gente sendo entrevistada e participando lá dos quadros deles. Mas lá estavam Fábio de Melo, padre, e Manzotti, padre, no meio da galera, no meio do mundo, no meio de gente fútil, talvez, não vamos chamá-las assim, no meio de gente que só pensa no erótico, no meio de gente que quer ter aparência, vaidade. Lá estavam eles. Também eles produzidos, bem vestidos e belos eles são, próprios para a televisão, além da fé que os levou ali. Para quê? Para ali colocar as sementes da história dos homens. É o que o Papa Francisco tem dito para nós. Nós vamos evangelizar, misturando-nos no meio do mundo. Vão para toda parte. Outro dia eu vi 2 ministros. Um é presidente, eu acho que do Banco do Brasil, do Banco Central. O outro era um ministro. Ambos proclamando a sua fé católica, sua devoção à Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer que a fé cristã está no meio de todo mundo. E foi isto que o crucificado veio anunciar da parte do Pai. Meus irmãos, no passado irrompe a salvação. No presente, a salvação se atualiza. E hoje é a nossa hora de fazer com que o Evangelho não seja apenas uma cultura ou algo apenas de uma tradição. O Evangelho é para a salvação do homem. Não é para iludir, dizendo que vai viver muito e vai ficar rico e vai ter uma saúde de ferro. Quem for evangélico, quem for religioso, tudo isso vai acontecer. Não é assim. Olhe como terminou o maior evangélico. Olhe como terminou o evangelho de carne e osso, Jesus Cristo. Isto aqui serve para fazermos a leitura, quando nós também temos que passar pela traição, pelo sofrimento, pela incompreensão, pela morte de pessoas amigas. Jesus é a representação, Jesus crucificado é a representação, talvez das mais completas do que é a vida nossa, no seu existencial e na glória que nos espera a todos nós. Meus irmãos, Jesus, lá no alto da cruz, ele proferiu as famosas, célebres 7 palavras, que não vamos comentar do modo detalhado, mas essas palavras virão agora à memória de todos nós, para que nós saibamos que Jesus não estava fazendo teatro ao morrer pregado na cruz. Ele estava evangelizando, e com palavras finais, pois ele ficou pregado na cruz durante 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde, quando ele solta o último suspiro. Então, nessas 6 horas, e São João que descreve isto, ele não coloca 6 horas por acaso. Os números em São João têm a influência da filosofia de Pitágoras, que corria em toda parte para interpretar a vida. E o número 6 é o número
de maldição, é um número de algo incompleto. Deus criou o mundo em 6 dias, mas foi o 7º que arrematou e deu beleza à criação toda. Porque o próprio Criador vai no 7º dia descansar. João, o evangelista, ao falar do dragão do mal, que quer devorar o ser humano, ele usa a imagem do dragão ou da besta do Apocalipse, e que tinha o número 666, a significar a ignorância e a maldade levada à terceira potência. Então Jesus fica 6 horas na cruz, é para simbolizar a maldade, a gravidade dos nossos pecados, que fixam Jesus injustamente na cruz. Mas ele abraça esta maldição. Aqui está um outro aspecto de Cristo Salvador. Ele se faz um verbo, ele se faz um escravo, ele se faz o meia, se quisermos fazer esta exegese da besta do Apocalipse. Ele se faz, mas somos nós que somos isso. Mas como ele assumiu a nossa condição humana, em obediência ao Pai, levou até o fim o ser igual a nós, para nos tornar iguais a Ele. E Ele então, nestas 6 horas lá no Calvário, teve ali junto alguns amigos. Aliás, foi só João. O Arimateia e Nicodemos vão chegar depois, com a ordem de Pilatos, para tirar um corpo da cruz. Os outros apóstolos subiram todos. Enfim, até os soldados foram embora depois que ele morreu. Mas ali estavam sua mãe, estava o discípulo amado, João, o evangelista. Estavam umas 2 ou 3 companheiras de Maria, esperando aquele desfecho. Nisso vão chegar sim Arimateia e Nicodemos, para aquele serviço fúnebre tão cuidadosamente realizado pelos judeus, ungindo o corpo com bálsamos e aloés, para como que preservar o corpo o quanto possível, além dos lençóis, das ataduras, de tudo, enfim, que era costume. E ali Jesus, ao pé da cruz. A primeira palavra dele são chamadas 7 palavras, 7 evangelhos, 7 boa nova, no momento da tragédia. Mas Jesus ali está. E a sua primeira palavra, vendo os soldados ali aos pés, aqui representados esses soldados por 2 deles, podem aparecer um pouquinho se quiserem, sair da cena um pouco aí de onde estão. Ótimo. A palavra de Jesus, orando por aqueles que, como fantoches, executam a maldade dos outros. O soldado não tinha como não estar ali. Não condenamos o soldado, mas os soldados somos nós. Os soldados somos nós também, que zelamos de Jesus, que protegemos de algum modo. Mas ali Jesus então fala a primeira frase, pedindo: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que estamos fazendo quando eliminamos os irmãos,
quando matamos no Brasil 56 mil pessoas por ano, fora os que estão esverdeando lá nas prisões. São matanças oficiais que a nossa lei não encara. Não é fácil, mas não encara. Estão agora até querendo prender gente de 16 anos para cima. É que uma lei mal interpretada e, como sempre, mal executada no Brasil, que encontra defensores fanáticos, porque não dói neles mesmos. Então agora estão querendo diminuir para 16 anos. Não resolve. Porque o que tem que ser resolvida é a nação brasileira, que cada dia mais destrói a família, cada dia mais manda a juventude viver uma vida sexual promíscua, como se fosse um entretenimento. E, no entanto, isso destrói qualquer sentimento de família. Pai, perdoai-nos. Jesus ora para nossa ou por nossa ignorância, para que nós sejamos perdoados e comecemos uma vida nova que Ele, ressuscitado, traz para todos nós. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E lá ao lado, os chamados 2 ladrões, 2 assassinos, um deles, 2 condenados à pena de morte. Ali, mais uma vez, a humanidade representada. Ambos deviam. Um vai gozar a cara de Jesus, como até hoje. Quantos e quantos cristãos são abusados, ironizados. Você não é de Deus? Você não é católico? Então como é que isso, cadê Deus? Falam os ateus, os incrédulos, os que querem provocar. E o outro ladrão, o chamado bom ladrão, ele então puxa a orelha do companheiro. Olha só, era um criminoso, mas tinha um sentimento bom. Ele chama a atenção do companheiro. Que é isso, companheiro? Que vergonha! Você mexendo com Jesus aqui, nós 3 condenados. Para com isso! Nós 2 devemos. Ele não, ele é inocente. E você fica provocando, até mandando Jesus descer e tirá-los a eles também da cruz. E aí vem a oração daquele condenado também. Condenado talvez a ir até para o inferno, se não se arrependesse. E ali ele faz a oração dele. Oh Jesus, só podias lembrar de mim quando o Senhor entrar no reino. São João ouviu esta palavra daquele pregado na cruz. E Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha a misericórdia de Deus, meus irmãos, é instantânea, porque Deus conhece o pecador na sua profundidade. A outra palavra de Jesus, meus irmãos, esta do Dimas: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira palavra é aquela que ele dirige a Maria e a João: eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. Desta palavra nem vou falar, bem dizer nada, porque ela é para ser meditada, mas ela é teológica. Não foi por sensibilidade humana que Jesus falou: olha aí tua mãe, João,
como se dissesse: tome conta dela para mim. Não! Maria tinha parentes mais próximos, tinha os seus sobrinhos, que eram muitos, que podiam acolhê-la. Mas Jesus quis entregar a João, que estava ali simbolizando a humanidade toda, ao pé da cruz. Maria assumia a maternidade divina mais uma vez, a maternidade divina sobre todos os crentes que nascem do sangue redentor de Cristo. E ali João, representando como cabeça a humanidade toda, e a humanidade recebe Maria como sua mãe. Eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. Nós somos muito abençoados. A quarta palavra de Jesus: meu Deus, por que me abandonastes? E aqui, meus irmãos, quero anunciar, quero colocar diante de nós todos o que a igreja diz para nós, como ela se solidariza com nós todos diante desta questão da morte. Pois a igreja nunca quer alienar as pessoas e nem dizer que Deus gosta do que é bom e por isso que fulano morreu ou partiu mais cedo. Não é porque Deus gosta do que é bom, porque bom é todo mundo, de todos Ele gosta, a todos Ele ama. Mas a igreja, meditando esta questão da morte, ela diz assim: em face da morte, em face dela, que o enigma da condição humana mais se adensa. Não é só a dor e a progressiva dissolução do corpo pelas doenças e outros impedimentos físicos, não é somente isto que atormenta o homem, mas também, e ainda mais, o temor de que tudo acabe para sempre. Mas a intuição do próprio coração humano faz o homem acertar quando o leva a aborrecer, a rejeitar, a não querer de jeito nenhum, a recusar a sua ruína total e o desaparecimento definitivo de sua pessoa. Quer dizer que nós não nascemos para sumir, nós nascemos para viver a vida eterna. Foi o que aconteceu com Jesus e está presente no meio de nós. A vida venceu a morte. E como sexta palavra, Jesus diz: tenho sede. Tenho sede. Não é apenas H2O. Ela também, pois as câimbras, as dores, o sangue já escorrido, os suores que saíram secaram-lhe a garganta. O coração já não era mais nem lubrificado, pois o bombeamento já não acontecia tanto. E ele então exclama: tenho sede. É aquela sede da qual ele falava para uma samaritana lá naquele poço, e ele pedia à humanidade, ele pedia água. Eu quero me dessedentar da humanidade, eu quero beber. Cada pessoa como sendo
fortificação para o meu corpo. Aquela mulher samaritana refugou, não entendeu, até que no final ela vai pedir a Jesus: Jesus, eu quero desta água que o Senhor tem e que o Senhor é. Eu quero, para nunca mais sentir sede. Falava de um modo místico, mas diante da necessidade concreta da água para todos os dias. Jesus, naquele dia, ele vai dizer: cadê a samaritana? Cadê os meus? Eu tenho sede dos meus. Eu quero matar minha sede. Eu vim trazer a vida, mas eu quero a vida dos meus. E ele então reclama ou lamenta a sua sede. Meus irmãos, se queremos na vida espiritual viver como Deus espera de nós, proponhamos-nos ser a água que dessedenta o coração de Jesus, pela prática das boas obras, pela convivência com os que necessitam no dia a dia da água singela que ela é, mas elemento primeiro e essencial para a nossa vida. Queiramos então falar com Jesus que queremos ser água viva para Ele, que pregado na cruz continua através dos que são também judiados. Vamos cantar com os cantores e do voz firme e não pegando no meio do caminho. Eu te peço desta água que tu tens. Fiquem de pé os cantores para cantar com mais firmeza. Vamos lá, vem bonito. Eu te peço dessa água que tu tens, essa água viva vem, Senhor. Olhe para a imagem de Jesus. Meus irmãos, Jesus pregado na cruz e falando da sua sede, ele então, depois das 6 horas ali pregado, ele vai dizer uma sexta palavra, uma sexta boa nova, Evangelho, porque Evangelho não são somente frases bonitas e de consolo. Jesus vai dizer: tudo está consumado. E aí começa a história nova. Tudo que ele tinha que fazer por obra dele humanado estava sendo consumado. A ressurreição é obra do Pai do céu, que lhe dá a vida em plenitude. Mas lá na cruz tudo está consumado. E ao final, tudo consumado, ele então proclama com uma palavra de obediência e de entrega: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo essa última palavra, ele inclinou a cabeça. É o
gesto que todo homem, toda criatura humana vai um dia fazer. E só assim é que as coisas se encaixam, a cabeça inclinada. Quer dizer, eu não valho nada, a minha cabeça soberba, minha boniteza física, meus sorrisos e todo o meu vigor físico, isto um dia vai se inclinar, a significar que quem nos torna elegantes como criaturas também espirituais é a graça de Deus, que vai ressuscitar Jesus. E aí ele vai vencer a morte. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. José de Arimateia, homem de influência lá na sociedade, ele era do Sinédrio também. Ele foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus que ele queria sepultar. Pilatos, pode levar, não tem nada com isso não. E aí apareceu aquele crente em Jesus, mas acanhado, o Nicodemos. Ele falou com Arimateia: ô Arimateia, eu vou lá também. Eu gosto de Jesus. Não manifestei isso para os meus companheiros de Sinédrio. Eles até que andavam desconfiados que eu estava a fim de ser discípulo. Eu vou lá. Olha, meus irmãos, como que nós podemos a qualquer momento recuperar nossos acanhamentos, nossas fugas da vida cristã? Eu vou lá. E foi. E aí foram tirando os cravos do corpo de Jesus, as marteladas que antes soavam doloridas no coração de Maria e das outras mulheres que ali estavam. Esse Jesus pregado, ele agora vai ser tirado da cruz, com todo o respeito que esta cena coloca diante de nós. Os cravos enormes, pregados na palma da mão, mas segundo os que entendem disto, os ossinhos da palma da mão não aguentariam o peso do corpo. E Jesus era de um corpo vigoroso. Então, corrigindo isto, descobriram pelo santo sudário que ele recebeu os cravos, foi no pulso. E aí então teve um pouco mais de firmeza. E aí eles descem uma das mãos. A imagem de Jesus é retirada da cruz, o cravo é entregue, os cravos são entregues para que Nossa Senhora os beije, João Batista e algum outro personagem que aí está. A Verônica deve se colocar aqui na frente também, junto com os demais. O outro braço então descido, com esse cuidado com a própria imagem, mas sobretudo com a expressão da devoção, do respeito para com o corpo dos defuntos. O defunto, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte da Rádio Difusora Condespachense e Rádio Nova Veredas, o defunto não é uma coisa para jogar no chão. Não é um corpo que vai apodrecer. O defunto é templo de Deus. Nele morou a graça de Deus e a alma espiritual. Por um processo de destruição, o corpo fica sem a sua alma espiritual, por um momento ou por um tempo. Mas esse corpo
pelo poder criador de Deus, um dia será vivificado, não a modo biológico mais, mas a mesma integralidade da pessoa humana. Em muitos velórios, nós vamos descendo a imagem, em muitos velórios tem acontecido também lá o secularismo e o paganismo do mundo. Os defuntos hoje já passam até com serviço de maquiagem, pintura e penteado de cabelo. Para que isso? É uma sociedade de consumo também na hora que morre. Para que isso? Respeito sim, luxo não, porque agride. Para que pintar uma mulher bonita lá dentro do caixão? Para quê? Ela vale só porque é bonita? Encaremos o rosto amarelado, o sangue que subiu, as bochechas chupadas, o nariz com algum algodão. Por que não? Ah, mas é muito feio. Feio não, você está se acovardando. Encare você no defunto. O que ele era, eu sou. E o que ele é, eu serei. Isto também é bênção. Nos torna mais humanos e compreensivos com a dor alheia. E assim, a imagem do Senhor é retirada, colocada no colo de Maria, rodeada de suas companheiras, que com ela, as companheiras de Maria, bem pertinho dela, qual aqui na terra, consolando, pode pôr a mão nela se quiser, enfim, é um modo de representativo. Maria recebendo no colo, e reparem, não aqui nesta cena, mas eu afasto por minha conta. Maria não está arrancando cabelos e falando, ai, 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 Deus me abandonou, eu só tenho esse, já sou viúva, por que Deus judia comigo? O meu filho só fez o bem para todo mundo. Uma ocasião, até pensávamos que ele estava doido, de tanto que ele só trabalhava atendendo o povo. Foram atrás dele para sequestrá-lo e levar para casa, para tomar um banho, tomar uma sopa, repousar, apanhar energia, porque pensavam que ele estava doido. Mas Maria não deu espetáculo. Claro que as lágrimas, quando vêm, são bem-vindas. Ninguém censura se um colega do rapaz chora a hora que o vê ali e até se deita no peito dele. Ninguém censura. Todo mundo fica até comovido. Podemos chorar sim, mas não dando espetáculo. Maria recebeu o filho, faça ideia o quanto beijou, o quanto passou a mão na testa dele, nas sobrancelhas, enfim, aquele carinho para alguém que não sentia mais nada, mas o coração dela queria complementar o seu tempo. Reivindicou com justiça maior do que aquela dos fariseus a justiça do reino de Deus. Os distintos poderes se coligaram para eliminar o justo, o santo, o salvador dos homens. Eles eram atores de um drama muito mais radical, cujos verdadeiros agentes são o maligno e o pecado do mundo, os responsáveis últimos da morte de Cristo. Teologicamente, a paixão de Jesus é consequência de sua fidelidade ao Pai e aos irmãos. O Pai, face à recusa humana, não renuncia de querer o reino e de agir
na instauração, já neste mundo, mesmo que implique a eliminação criminosa de seu filho amado. O pecado, meus irmãos, esse é que destrói. Não é nem o meio ambiente agredido, esgotado. E cada vez que fazem reportagens sobre a Amazônia, eu desligo. Não dou conta de ver o acovardamento do brasileiro diante da natureza que está. Acovardamento. Os plantadores de soja, os exploradores de madeira e de outras coisas que a mata encerra, arranjam 1000 justificativas para conseguir as licenças, até em nome de agronegócio, para mais exportar para o mundo afora. Não que o Brasil deve se deter. Dizem que recentemente, num certo lugar, fizeram uma barragem no rio Mequetrefe, pequenino, fizeram quase na sua nascente. Houve uma denúncia, a Florestal foi lá, chegando lá, o dono da represa tinha todas as licenças ambientais, conseguidas de quem? Uma vez que era o início do rio, pouquinha água, fez uma represa porque tem que irrigar. Como conseguiu licença? É por isso que o Brasil cada vez mais é destruído. Houve uma ocasião que fizeram uma lei, não sei se existe mais, uma lei dizendo que não pode mais desmatar numa certa região. Depois conseguiram que, se o dono daquela mata conseguir uma área lá do Jequitinhonha, que seja o duplo ou triplo da área boa do Engenho do Ribeiro, que a pessoa queria desmatar, terra fértil, mas não podia desmatar, senão vai tudo embora. Mas a cobiça, é minha herança, eu tenho direito. Conseguiram fazer uma lei que pode reservar uma área lá onde nem chove, para compensar desmatar a outra. Meus irmãos, a morte de Jesus é por tudo isso que é morte para nós. Claro que ele veio libertar o homem da morte eterna, mas são inseparáveis. Uma vez que quem vai ser ressuscitado é o homem que se alimentou de arroz, de feijão, de pão, de abóbora. É o ser material que um dia vai ser transformado. E esse mistério já é manifestado no sacramento da Eucaristia. O pão e o vinho, fruto da terra e do trabalho do homem, tornam-se a divindade de Cristo ali presente. Quer dizer que já vivemos o mistério da ressurreição ou da transformação até a transcendência final. Meus irmãos, que nós agora, ao fazer a nossa procissão, embora cansados de estar em pé, bem sei disso, mas ao caminhar, vamos caminhar com fé, rezando com os vizinhos perto da gente, acompanhando pela rádio, no seu celular e outra coisa mais, pois aqui da matriz nós estaremos cantando, rezando e tudo mais. E as duas rádios transmitindo. Nós vamos então agora começar a nossa procissão, trazendo até aqui embaixo, colocando no esquife a imagem colocando a imagem dentro do esquife. Daqui a pouco as tochas já devem estar lá na frente, pois a procissão sobe aqui a Rua do Céu. E antes de nos dispersarmos, vamos ouvir o cântico de Verônica, aquela que perguntava: ó vós todos,
que passais pelo caminho. Ouçamos. E assim, meus irmãos e irmãs, nós vamos nos organizar em procissão. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. E chega da minha Páscoa, eu amei até o
Amanhã, sepultura simbólica, é claro. Então todos os matraqueiros estão aí, vamos fazer uma saudação. Vitória, governarás, ó cruz, tu nos salvarás. Pode soltar a voz. Vitória, governarás, ó Então todos os matraqueiros estão aí, vamos fazer uma saudação. Vitória, governarás, ó cruz, tu nos salvarás. Pode soltar a voz. Vitória, governarás, ó Meus amigos do Protestante, hoje é sexta-feira. Hoje, dia 3 de abril de 2014. Nós estamos aqui nossa participação. Dia, para quem não sabe, dia 3 de abril de 2015. São exatamente em Bom Despacho 10 horas e 2 minutos na cidade de Sorriso. Eu encerro aqui a minha participação, mandando aquele abraço a todos que estejam me vendo, me ouvindo via YouTube, blog da cidade, Facebook e demais redes sociais. Eu desejo a todos um Cristo vivo, Cristo amigo, no coração de cada um. Todos nós devemos ter fé e religiosidade. Nós tenhamos muita fé, muita religiosidade. Eu dedico este post, essa filmagem a alguém que gostaria de estar aqui, mas infelizmente a questão